Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vim aqui para falar de uma pergunta muito frequente, né? Das pessoas que fazem jejum. E essa pergunta é: o que eu devo comer assim que eu termino meu jejum? Pois é, vamos conferir? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui é a questão de que jejum não é dieta. Jejum não tem nada a ver com dieta, tá bom? Então quem faz jejum direitinho não precisa contar caloria, não precisa escolher alimento, tá? As pessoas que eu venho acompanhando nesses mais de 5 anos, elas comem o que elas gostam, elas comem o que elas querem, tá bom? E depois de um tempo que você está fazendo jejum, o seu organismo, ele fica tão limpo, ele fica tão forte que ele mesmo vai te dizer o que ele precisa, tá bom? Bom, mulheres que já engravidaram, que já tiveram filhos, vão saber exatamente do que eu vou falar agora. E os homens também, né, que acompanharam aí uma irmã, uma esposa, uma amiga grávida, né? Uma grávida lá no local de trabalho, também vão entender o que eu tô falando. Então, o que acontece? Quando a mulher, ela tá grávida, ela tem aversão a alguns alimentos e fissura por outros. E isso é o organismo dela dizendo do que ela precisa. Então, vou dar um exemplo. É muito comum grávida querer coisa azeda nos 3 primeiros meses de gravidez. Por quê? Porque o azedo, de acordo com a fitoterapia chinesa, né, a matéria médica chinesa, o sabor azedo, ele prende. Ele segura as coisas no lugar, ele aumenta os fluidos, né? Então, nesses 3 primeiros meses, o organismo geralmente ele sente como se esse feto fosse algo de fora, fosse algo que não pertence ao corpo da mulher, tá? Então, naturalmente, o corpo tenta expulsar, tá bom? Então, é uma briga dentro do corpo da mulher, segura ou não segura, segura ou não segura. Então, quando a mulher toma o azedo, ela chupa um limão, ela toma um vinagre, né? Esse azedo vai fazer com que esse feto fique no lugar, com que esse embrião fique no lugar, tá bom? Então, o corpo da mulher sabe exatamente aquilo que ela precisa. Por isso que eu falo, não pode ficar falando pra grávida o que comer, ela sabe, tá bom? Muito que bom. Então, depois de um tempo que você está fazendo jejum, é como se você, homem ou mulher, ficasse grávida pro resto da vida. Tá? Nesses 3 primeiros meses, onde o seu corpo sabe o que ele precisa. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu de vez em quando gostava de tomar um cappuccino, gostava de um mate com leite, né, lá do Rei do Mate. De vez em quando gostava de tomar um ovo maltine. E depois que eu comecei a fazer jejum, o meu corpo não quis mais leite. Eu não consigo mais tomar leite, gente, de jeito nenhum. Só de chegar perto, assim, o cheiro já me dá, assim, um pouquinho de asco. Tá bom? E conheço pessoas que, ao contrário, que não tomavam leite e depois que começaram a fazer jejum, tiveram necessidade de tomar leite. Quer outro exemplo? Eu fiquei 18 anos sem comer carne vermelha. 18 anos sem comer carne vermelha. E quando eu comecei a fazer jejum, o meu corpo começou a pedir carne vermelha. E eu, aos pouquinhos, voltei a comer. Tá? Hoje, pelo menos uma vez por semana, eu como carne vermelha e só te falar, minha boca encheu de saliva, né? E isso é um sinal legal, tá? Quando você pensa num alimento e sua boca enche d'água, enche de saliva, isso é um bom sinal, tá? É sinal de que você deve comer,
tá? Bom, e também tem um monte de clientes que falaram: Bianca, eu era o maior churrasqueiro desse mundo, comecei a fazer jejum, hoje eu já não tenho mais paladar para carne. Alguns viraram vegetarianos, outros cortaram a carne vermelha, outros aumentaram o consumo de peixes. Então depende, porque o seu organismo vai te dizer aquilo que você precisa. Então é muito engraçado, porque aqui na rua da minha casa tem feira, então todo domingo eu vou fazer feira e eu vou olhando nas barracas e o que é que tá enchendo a minha boca de água. Então tem semana que é mamão, tem semana que é manga, tem semana que é uva, tem semana que é pimentão, tem semana que é mandioquinha. Esse último domingo que eu fui, nossa, a hora que eu olhei a abóbora, cabotiá, assim, ai, né, até molhou a máscara de tanto que eu aguei. Então é isso que vocês têm que entender. Agora, isso só começa a acontecer depois de um mês, mais ou menos, que você está fazendo jejum diariamente de pelo menos 16 horas, aí isso vai começar a se manifestar naturalmente. Então até lá, o que é que você faz, né? Até lá, gente, assim, eu sempre falo para as pessoas para tentar quebrar o jejum, né? Na hora que você está saindo do jejum, tenta sair do jejum com um alimento vivo. O que é um alimento vivo, né? Aquilo que a gente retira da natureza, né? No seu estado original. Então, por exemplo, uma fruta, né? Um legume, ou castanhas, por exemplo, né? Assim, quer cortar seu jejum aí com amendoim, com uva passa, com, né, esses nuts, esse mix de nuts, né? Então é bem legal também, porque eles não elevam tanta insulina, tá bom? Então para quem gosta de castanhas, as castanhas também são bem legais para você quebrar o jejum, tá? Mas se você gosta de um cereal com leite, se você quer quebrar o seu jejum com café com leite, lembra, a boca tem que aguar. Não tem regra que sirva para todo mundo, porque o meu organismo, ele é completamente diferente dos outros e é diferente até do organismo das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai. A minha pressão, gente, é super baixa, sempre foi, né? A minha glicemia sempre foi baixa, sempre 40, 45, 50, né, em jejum. Isso a gente tem que aprender a entender o nosso corpo, tá? E o que ele pede. Então, o meu corpo sempre pediu muito azedo e muito salgado, né? E não o doce, né? Meu organismo pede doce quando eu tô para menstruar, né? E é normal isso, porque a gente precisa da insulina um pouquinho mais alta, da glicemia um pouquinho mais alta, as mulheres, né? Durante alguns períodos da menstruação, para poder construir os hormônios necessários aí para a gente poder menstruar, né, de uma forma saudável. Então você tem que olhar para você, olhar para dentro, põe a mãozinha no estômago, põe a mãozinha na barriga e começa a pensar. Pensou panqueca no agô? Pensou macarrão no agô? Pensou num grão de bico? Então vai lá e come o grão de bico, né? Vai quebrar o jejum. Ah, eu tenho uma fruta, eu tenho uma bolachinha de gergelim que eu adoro, né? Tenho uma saladinha, bota a mãozinha na barriga. O que eu tô aguando? O que minha boca está pedindo? E no início, se você falar, ai, Bianca, tá pedindo um doce de abóbora, um chocolate, não tem problema. Não tem problema, porque o seu organismo com jejum, ele vai ficar tão forte, o seu baço vai ficar tão forte, que ele vai absorver aquilo que ele precisa e vai eliminar aquilo que não presta, tá bom? Então, e assim, o baço é o órgão principal, tá? Em todo esse processo de jejum, de emagrecimento, de pôr os órgãos num lugar, de enriquecer seu sangue. E se você fica com muita, sabe, muito mimimi mental, isso eu posso, isso eu não posso, será que isso pode? O seu baço fica fraco. Então não adianta você ficar aí, confabulando uma série de coisas, o que eu posso, o que eu não posso. Então olha para o seu organismo, olha para o seu corpo, põe a mão na sua barriga. O que é que eu estou precisando? O que é que o meu corpo está pedindo? Será que é um suco de laranja? Será que é uma água de coco? Né? Não tem problema. E aí chegou um dia, quer comer um lanche, quer comer uma pizza, né? Porque assim,
Quem vive de jejum vive feliz, vai numa festa de aniversário, come bolo, come brigadeiro, tranquilamente, não tem estresse, né? Não tem estresse. Quer comer pizza aqui? A gente come pizza uma vez por semana, às vezes come uma fogaça, às vezes come um pastel, né? Tá com vontade. Outra, gente, o que tem de errado com a pizza? Fala pra mim. Né? A gente pede uma pizza que é um molho de tomate, você vê os pedaços de tomate, tem tomate natural, tem queijo que é proteína, né? Tem as azeitonas lá que são o azedinho, porque a gente precisa dos 5 sabores, né? A gente precisa do doce, do salgado, do azedo, né? E do picante e do amargo. A gente precisa dos 5 sabores. Então, qual é o problema? O que é que tem de errado com a pizza? Não é? Um pastelzinho aí, o que tem de errado com o pastel? É a fritura? É, mas se o corpo tá limpo, você consegue se livrar desse óleo aí, né, que não é legal. O seu corpo consegue eliminar aquilo que não serve. E se você tem uma air fryer, melhor ainda, né? Que aí você faz seu pastel na air fryer e, poxa, você coloca lá dentro do pastel um tomate, coloca uma escarola, um frango, um queijo. O que é que tem de errado? Tá? Então a gente tem que parar de ficar julgando os alimentos. Não tem nada de errado em comer uma pizza. Qual o problema de comer uma feijoada? Não é? Você tem a carninha lá. Eu não como carne de porco, né? Mas eu gosto de feijoada assim com carne seca. Pô, legal, tem a carninha, tem o feijão, você acompanha com arroz, acompanha com couve. Couve, gente, é espetacular. Quando você come fritura, você comer um vegetal verde escuro junto, ele ajuda o seu fígado, ele ajuda o seu organismo a metabolizar, a se livrar desse óleo, dessa gordura. Tá bom? E as gorduras que vêm de carnes animais, né? São legais, poxa, né? Assim, você vai comer aqueles nuts, as amêndoas, as castanhas, pô, gordura maravilhosa, tá? Então você pega uma gordura aí de quem gosta de comer fígado, quem gosta de comer moela, quem gosta de comer coração de galinha, são gorduras boas, tá bom? Só que o seu organismo, ele precisa estar forte. Quando ele tá forte, quando ele tá bem, ele vai separar, né, como a gente diz na medicina chinesa, o puro do impuro, e aí ele vai utilizar o puro, levar esse puro pro seu sangue, e o impuro vai descer junto com as fezes, tá? Então vocês não podem ficar nessa neurose, o que eu como, o que eu não como, tá? A gente tem que parar de entregar o poder do nosso corpo, a intuição que o nosso corpo tem para os outros. Os outros não podem dizer o que você precisa comer, o seu corpo sabe o que ele precisa comer, tá? E aí, nos primeiros dias de jejum, se seu corpo está muito intoxicado, se seu corpo está com muito excesso, talvez você não saiba, mas não tem problema, em 1 ou 2 semanas você vai saber. Entendeu? E até lá relaxa. Porque o fato de você relaxar e se entregar ao processo, o seu básico fica mais forte, seu pensamento fica mais claro, tá? Rapidinho você vai conseguir identificar. Gente, a gente tem que parar de entregar o nosso corpo e a nossa saúde para os outros. É o seu corpo, só você sabe o que você sente. Você primeiro tem que confiar em você. Tem que confiar no seu instinto. Quantos milhares de anos a gente viveu sem médico, sem nutricionista, sem enfermeiro, sem fisioterapeuta, não é? Quantas centenas de anos aí as pessoas não tinham acesso a médico, né? Eu acompanho muito aí, a maioria dos meus pacientes são imigrantes japoneses, eles chegaram aqui, não tinha idioma, não tinha médico, não tinha nada, né? E eles sabiam se cuidar, eles sabiam se tratar. Inclusive aprendi várias técnicas aí de medicina oriental com senhorinhas aí de 80, 90 anos que nem falam português, que chegaram aqui no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, né? Mas que elas vieram com alguns ensinamentos, né? Algumas técnicas que elas sabem baixar uma febre de uma criança, cortar uma diarreia, tratar um corte, uma ferida, né? E todo mundo pode aprender isso, tá bom? Mas o objetivo do vídeo de hoje é: primeiro, não fica contando caloria. Segundo, não fica, esse alimento falaram que isso, esse alimento falaram que aquilo. Você precisa confiar no seu corpo, tá? E você vai perceber que conforme você começa a fazer jejum, o seu corpo vai te dizer exatamente o que comer. Você vai no mercado, vai numa feira ou entra num site de compras, né? De supermercado, você vai bater o olho e falar, é isso.
é isso, tá bom? E aí você fala, mas e a besteira, Bianca? Quando seu corpo estiver legal e forte, você vai bater o olho na besteira e ele vai te dizer se ele consegue lidar com essa besteira ou não. Pode acreditar, gente. Eu tô aí quase 6 anos acompanhando, já acompanhei milhares de pessoas nesse processo de jejum e isso acontece com todo mundo. Tá bom? Com todo mundo que faz o jejum direitinho, né, de pelo menos 16 horas aí, depois de 1, 2, 3 semanas estourando, a pessoa já, né, vamos marcar um mês, a pessoa tá plena, o organismo dela tá muito forte, tá muito limpo e ela sabe exatamente o que fazer, ela sabe exatamente o que escolher para comer, tá? E se sentir bem, tá bom? Então não fiquem estressando em relação a isso. Tá? Vou pedir para vocês de coração, confiem no organismo de vocês. E aí postem os comentários de vocês, né? E é muito, muito bom eu ouvir assim dos meus clientes que eles comem o que querem, comem o que gostam, livres, nunca mais pensaram, tem que comer isso, tem que comer aquilo, pode comer isso, não pode comer aquilo. Olha que liberdade. Gente, você ficar magro, saudável, feliz, livre, né? Uma preocupação a menos, já é tanta preocupação que a gente tem na vida, não é? Uma preocupação a menos e preocupações a menos, você vai ter a oportunidade do seu baço ficar cada vez mais forte e isso vai te dar mais memória, vai te dar mais inteligência, né? Vai te dar mais clareza mental. Vocês vão ver que gostoso, tá bom? Então, se curtiu, dá um like, se curtiu, dá um dislike. Se der o dislike, explica por quê, para eu poder melhorar, tá bom? Porque agradar gregos e troianos é sempre difícil, né? Mas eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para passar para vocês o que os estudos mais recentes aí no campo da medicina estão trazendo e também os milagres aí, as belezas milenares da medicina oriental. É isso que eu tô aqui para compartilhar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreve, compartilha, tá bom? Até a próxima. 再见。